Novela Laços de Família, capítulo 33, quarta-feira, 21 de outubro de 2020. Galera, antes de começar esse excelente capítulo de hoje, eu peço que, por favor, vocês se inscrevam aqui no canal e ative o sininho de notificação para toda vez que eu colocar uma novela, o YouTube notificar você. Outra coisa muito importante também é o seu like. Deixa seu like, é grátis, é simples, é só você clicar aí no joinha que você já me ajuda. E por último, eu peço que, por favor, vocês comentem aí o lugar de onde vocês assistem a novela, se vocês assistiram essa novela antes, enfim, comentem aí e fiquem à vontade. Vamos para o capítulo? O capítulo começa com Emma falando para Pascoal que nunca viu ele na cama até essa hora. Depois fala que vai para a igreja e fala que tem uma dor no coração por ele não acreditar em Deus. Pascoal fala que não é ateu, mas só acredita naquilo que tem provas. Emma dá um beijo nele e sai. Na cena seguinte, Helena pergunta para Zilda onde Camila está. Zilda fala que viu Camila ligando para Pedro e falando com ele que ia para o Aras. Helena avisa que vai para a clínica e depois fala que Edu está se recuperando muito bem. Na outra cena, Camila chega no Aras e Pedro fala que Camila vai adorar conhecer Iris, que se ele soubesse que o filho dele seria apaixonado por cavalos como Iris é, ele já teria engravidado Silvia. Depois, Pedro vê que Camila está cabisbaixa e fala que Edu vai melhorar. Camila fala que acredita nisso também, mas que só veio para passear mesmo. E Pedro fala que ele que vai dar aula hoje para ela e tenta animar Camila. O carro de Cíntia passa e Camila pergunta quem é. Pedro fala que é a veterinária, que ela já a conheceu, e Camila diz que gostou dela e Pedro fala que ela é metida besta. Depois chama Camila para pegarem os cavalos e passearem. A cena corta para Cíntia chegando e Marcinha pergunta se ela já se recuperou do susto de ontem. Cíntia fala que nunca mais quer passar por isso e que ligou para a Alma para saber a notícia, mas não tem nenhuma novidade. Em seguida, ela pergunta para Severino se Alex já chegou. Severino fala que não viu Alex ainda e Cíntia sai. Então, Severino fala para Marcinha que gosta de mulher assim, valente, bonita. Marcinha pergunta se Severino também está apaixonado por ela, se referindo a Cíntia. Severino diz que Cíntia é muita areia pro caminhãozinho dele e que o eleitorado dele é do tipo dela, Marcinha. E Marcinha acha aquilo um abuso e corre atrás dele para bater nele. Na cena seguinte, Vete caminha com Ana e fala para ela que vai comprar uma bicicleta para deixar tudo durinho e nada envelhecer rápido. E fala que foi dica da Helena. Ana pergunta se Helena já fez alguma plástica. E Vete fala que sim, que ela já colocou silicone. Ana fala que vai comprar uma bicicleta para elas pedalarem juntas. A cena vai para Laerte parabenizando o Viriato pelo esforço na caminhada. A cena volta para Ivete falando que está muito feliz e que o único problema dela é o problema com o Viriato. Ana pergunta se ainda não melhorou. Ivete fala que não, mas que eles nem têm cabeça para isso agora, com Raquel se recuperando em casa. Mas que ela admira muito o carinho que Viriato tem com Raquel e conta que ele levanta muitas vezes à noite só para ver se ela está bem. Então, Ana pergunta como Raquel está se recuperando e Ivete fala que ela está indo bem, mas que o difícil é entreter Raquel todos os dias. A cena volta para Laerte dando uns toques em Viriato. Fala para ele voltar a se cuidar da saúde dele, da aparência. Fala que até pouco tempo atrás Viriato se barbeava, passava um perfume antes de sair de casa, se cuidava mais e fala que sexo não é só ereção não, tem que ter disposição também. Viriato fala que sabe, mas que o acidente de Raquel mexeu muito com ele, que ele pensou que fosse ficar sem Raquel, por culpa dele mesmo. Laerte fala para ele parar com essa historinha, e que ele deveria se sentir culpado por saber o que fazer para melhorar e acabar não fazendo nada. Na cena seguinte,
Márcia está se desculpando com o cliente no telefone por ter que remarcar pela terceira vez. Helena chega e fala que Edu está se recuperando, mas que ainda é muito cedo para falar qualquer coisa. Depois entra para falar com Ivete. Helena fala para Ivete que sente pena de Camila, porque vê que ela quer ir visitar Edu, quer perguntar por ele, mas que ela se segura para não magoar ela, Helena. Ivete pergunta se elas não foram visitar ele. Helena fala que foram e ficaram lá até tarde, mas que quando a família dele chegou, ela foi embora e que parece que a Alma não gosta que ela visite Edu. Depois fala que quando Edu for para casa vai ser pior ainda. Ivete diz que não sabe por quê. É só ela ir lá visitar Edu, até porque o relacionamento deles nunca foi escondido de ninguém. O telefone toca, Ivete atende. Márcia fala que é Iris na outra linha e Ivete avisa para Helena. Helena atende e pede para Márcia transferir o telefonema de Iris. Helena atende o telefone e pergunta a Iris onde ela está. Iris fala como assim? E fala que ela está na fazenda ainda. E continua falando que ligou para o Pedro e ele disse que é melhor ela não ir agora, porque Edu sofreu um acidente. Helena leva um susto e fala que pensou que ela já estava no Rio, mas que ela pode vir sim, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Iris tampa o telefone e fala para Ingrid que Helena falou que ela pode ir sim. Na cena seguinte, a Alma reclama que ontem à noite Helena entrou para ver Edu e que esse momento é da família, não de namoradas, e que vai tomar providências severas sobre isso, que ela conhece o dono daquele hospital. Danilo pede para ela parar, que isso vai acabar causando constrangimento para Edu. Na outra cena, Camila e Pedro estão cavalgando e ela pergunta como é a Iris. Pedro fala que ela é nascida e criada na fazenda. É meio avoada, vive dando trabalho para a mãe, mas pode ser boa companhia se souber se comportar. Pedro fala também que como ela foi criada em fazenda, ela sonha em conhecer o Rio de Janeiro. Camila pergunta o que ela é dele. Pedro fala que ela não é nada, apenas filha do tio dele, que na verdade a mãe de Helena era irmã da mãe dele. Ou seja, só Helena era prima dele, e Iris na verdade não é nada dele. Mas ela sempre chamou ele de primo, e Camila também pode chamar ele de primo. Camila fala que ele tem mais cara de tio e pergunta por que ele não se casou com a mãe dela. Pedro ri e fala que teve que viajar e quando voltou Helena já tinha ido embora. Depois eles chegam a pé perto do vilão, o cavalo de Iris, e o cavalo rincha e Pedro fala que esse é o vilão, que ele não gosta muito de conversa não, que uma vez a veterinária dali tentou examinar os dentes dele e o vilão quase comeu a mão dela. E termina falando que, para sorte dele, o vilão, ele não comeu, porque senão ele teria uma indigestão. Cíntia, ouvindo tudo, coloca a cara e encara Pedro. Pedro chama Camila, encara Cíntia e sai. Na cena seguinte, Pascoal chega ao quarto de Capitu e ela fala que tudo o que aconteceu ontem tem explicação. Pascoal fala que ela estava no carro daquele cara, sendo agredida, sendo humilhada, e pergunta o que ela está fazendo da vida dela, que ela parecia uma mulher facilitada, e que ele acha que é um bom pai, que ele sempre trabalhou tanto, até tarde, e a mãe dela também na máquina de costura. Pascoal fala que eles nunca tiveram luxo, mas nunca faltou nada, que ela sempre teve boas escolas, a merenda dela sempre era caprichada, as festinhas de aniversário dela era cheio de docinhos e enfeites. Eles sempre tiveram tanto carinho e tanto zelo por ela, e agora ele a ver sendo espancada na rua. Capitu chorando pede desculpas e lamenta, mas Pascoal fala para ela não ter pena dele, que ele não tem mais idade para encarar uma briga dessas, e continua falando para ela ter pena dela mesma e do filho dela que ainda é pequeno. Capitu, chorando muito, deita no colo de seu pai, que finaliza dizendo que aquele grito dela ainda está no ouvido dele e não vai sair nunca. Na outra cena,
Pedro mostra o casarão do Aras e fala que um dia essa casa será dele, que ele ainda vai falar com Alma, só que o problema é que ele nunca vai poder chegar atrasado. Camila ri e diz que está na hora dela ir, e Pedro fala que acompanha ela até o carro. Na mesma cena, Severino fala com a outra funcionária que nunca viu seu Pedro tratar tão bem alguém assim. Na cena seguinte, Pascoal chega com os sonhos de Emma. Ele senta para ler o livro e coloca o óculos velho, e Emma pergunta onde estão os óculos novos dele. Pascoal mente e fala que deve ter deixado em algum lugar, como por exemplo ontem na farmácia, e pergunta se Capitu saiu. Emma fala que ela está no quarto com Simone. A cena vai para lá e Capitu fala que não sabe o que é pior, se é o que ela está fazendo com ela ou com os pais dela, e que vai pedir para o Fernando tirar ela do book, pelo menos por uns tempos. Simone fala que o problema é quando sai do book, voltar é muito difícil, e ela aconselha Capitu a falar com o Fernando para tirar esse cara do pé dela, de uma vez por todas, que da próxima vez ele pode até matar ela. E Capitu lembra que ele tinha uma arma no porta-luvas. Simone fala, tá vendo? Na cena seguinte, Helena reclama com Camila que ela agora só vive enfiada naquele Aras. Camila responde que estava lá porque gosta de lá, e estava lá com Pedro, e que o Edu não estava lá, obviamente. Helena fala que não quer que elas se machuquem com essa situação toda, e fala que estava pensando no acidente de Edu hoje de manhã, e como esse acidente abalou as duas, e fala de como elas irão lidar com isso. Helena nota o olhar distinto de Camila e pergunta o que está acontecendo que ela não sabe. Camila fala que só se sente vigiada, policiada 24 horas, que toda hora Zilda fala que ela, Helena, perguntou onde ela, Camila, foi, onde ela, Camila, vai, onde ela se meteu, para onde ela vai, onde ela está, e que ela vai ao Aras porque se sente bem, se sente protegida, principalmente pelo Pedro, e que falou até isso para ele hoje. Helena pergunta o que Pedro respondeu. Ele falou que mata a pessoa que se meter com ela. Helena então fala que não vai nem mais se meter com Camila. Camila fala que está de saco cheio desse clima de desconfiança e fala que foi franca com ela mesmo, correndo o risco de magoar ela. E continua dizendo que Helena não precisa ter medo do Edu gostar dela. Helena fala que não está com medo e depois pergunta se Camila acha que ela, Helena, está com ciúmes dela, Camila. A cena corta para Danilo, que fala no telefone com a enfermeira e diz que ela deu uma notícia maravilhosa para ele e imediatamente grita para Alma e Estela. Enquanto elas não descem, Danilo fica dando em cima da enfermeira e fala que vai agradecer a ela pessoalmente. Estela e Alma chegam e Danilo desliga o telefone e fala para elas que Edu acabou de sair da UTI. Elas ficam super felizes. Alma fala que quando chegarem no quarto de Edu, nada de cara de choro, e fala que só quer positividade. Depois diz que eles compraram flores e chocolates no caminho. A cena corta para eles chegando no quarto de Edu com flores. A Alma fala que Edu está maravilhoso e nem parece estar em uma cama de hospital. Danilo fala que aquele quarto parece até um motel e Estela pede para eles se acalmarem e deixarem Edu pelo menos falar um oi. Edu, irônico, fala oi. E Alma fala que ele continua com um senso de humor e que isso é ótimo para a recuperação. Danilo fala que vai gelar uma garrafa de champanhe para comemorar. Alma acha um absurdo champanhe no quarto de hospital e Edu fala para eles comemorarem quando ele chegar em casa. Alma diz que, falando nisso, o que o médico falou sobre isso. Edu fala que em uma semana, se tudo der certo, ele volta para casa. Alma esperançosa diz que está tudo dando maravilhosamente bem. Edu fala que está achando uma gracinha esse otimismo deles e que tem certeza que eles combinaram isso. Alma fala que não, que estão otimistas porque está tudo dando certo.
Edu fala que pediu para os médicos falarem tudo para ele, e ele sabe qual é o quadro dele. Danilo diz que os médicos falam tudo para eles também, e que até os médicos estão otimistas. Depois Alma fala que Edu vai se recuperar, que ele só precisa de tempo, e tempo ele tem de sobra, porque ele é jovem. A enfermeira entra e pergunta se Edu quer o café dele agora. Edu fala que não. O telefone toca e Edu pede para Danilo atender. É Helena na outra linha, e Danilo coloca o telefone na orelha de Edu. Edu pergunta por que Helena não está ali para ver ele. Helena fala que ia ligar primeiro para saber se ele ainda estava na UTI, e depois diz que prefere ir quando não tiver ninguém lá. Pergunta quem está com ele. Edu fala que está com Alma, Danilo e Estela, e que só falta ela e Camila. Helena fala que não quer ir com Alma lá, para não parecer uma provocação, sabe? Edu fala que entende, e pergunta onde Camila se meteu. Helena fala que Camila está ali. Imediatamente, Edu pede para falar com ela. Camila pega o telefone toda feliz e pergunta como Edu está. Edu fala que está melhor agora, sem aqueles tubos. Depois fala que está morrendo de saudade delas. Camila fala que também está com muita saudade. Na cena seguinte, Paulo está sozinho na praça e um skatista amigo dele para falar com ele e conta que estava viajando para um campeonato e ficou em segundo lugar. Paulo parabeniza ele, depois levanta e sai. Miguel chega de carro com Cissa e pede para ela ir para o banco de trás, porque na frente é mais confortável para Paulo. Paulo entra e Miguel vê a cara de desânimo dele e pergunta se ele não encontrou quem ele queria. Paulo diz que não, e Cissa implica com Paulo e fala que qualquer dia desses a namoradinha dele vai querer ir morar lá com eles. Paulo diz que Capitussa foi lá uma vez e Miguel pergunta como eles têm tanta energia para viverem brigando. Depois eles riem da situação. Na cena seguinte, Clara e Fred estão no elevador e Clara fala que está nervosa porque nunca trabalhou. Fred brinca e fala que ela vai ver que trabalhar não dói nada. Depois fala que passa lá depois do trabalho dela para saber como foi o primeiro dia de trabalho dela. Clara fala que não é o primeiro dia de verdade e que hoje ela só vai ficar olhando para ver como as meninas se comportam. Dentro da casa, Clara fala que não pode demorar ali. E Fred pergunta para Zilda onde Helena está e vai lá falar com ela. Mas antes dele ir, Clara grita para ele não atrasar ela. Fred entra e fala com Camila, pergunta como o Edu está. Depois pergunta se ela vai estar com ele e pede para ela mandar um beijo para ele. Camila fala que Edu está se recuperando e que manda o beijo para ele sim. Helena chega e abraça Fred e fala que está com saudades. Fred diz que vai lá 2 ou 3 vezes no dia e nunca vê Helena. Helena fala que está uma loucura no trabalho e que ela perdeu muitos clientes. Mas que não é só por causa do acidente de Edu, que isso vem acontecendo desde que ela voltou do Japão. Depois conta que há 5 anos achou que ia falir e depois ficou tudo bem. E depois pergunta como Fred está. Fred fala que se com elas são longas temporadas boas e curtas ruins, com ele tem sido ao contrário. Depois fala que Clara está ali com Nina. Helena acha isso ótimo e diz que não convida Clara para entrar, mas que ela pode entrar se ela quiser. E Fred fala que Helena tinha razão, que Clara vai melhorar tendo um trabalho. Eles vão para a sala e Clara reclama com Fred que está ali esperando ele. Helena fala que ficou sabendo que é o primeiro dia de trabalho dela, hoje, e parabeniza Clara. Clara fala que é só uma fase experimental. Helena vai falar com Nina e Zilda sai para pegar umas coisas para colocar no carrinho. Mas antes, Clara chama a Zilda e fala para ela lavar a mamadeira de Nina direito para não azedar o leite. Na outra cena, a enfermeira chega no quarto e fala que o médico vai entrar para examinar Edu.
Alma fala que é um convite sutil para eles saírem dali e pergunta que horas o médico chega, porque ela quer falar com ele. A enfermeira fala que na parte da tarde, umas 3 horas. Stella fala que eles vão esperar na sala de espera e eles saem. Mas antes, Danilo, na porta entreaberta, pergunta para a enfermeira se ela é a Nancy. Ela, toda boba, diz que sim e pergunta por quê. Mas nesse momento o médico interrompe ele e entra, e Danilo sai. O médico pergunta como Edu está se sentindo. Edu fala que para quem passou pelo que ele passou não está ruim. A cena corta para Alma reclamando e fala que não está proibindo nada. Danilo fala que ela fica de cara feia só de ouvir o nome de Helena. Stella também não aprova a atitude da tia e fala que elas podem ir visitarem ele em horários diferentes. Alma revoltada fala que quando Edu estiver em casa, ela vai ter que sair da casa dela e ir para o cinema para a Helena entrar. E assim termina o capítulo 33 de Laços de Família. Peço a todos que se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações para toda vez que eu colocar um vídeo de Laços de Família vocês receberem. Deixe seu like também, que é extremamente importante e me ajuda muito. E o seu comentário, claro, comenta aí coisas da novela e principalmente de onde vocês assistem a novela. Muito obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.